Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e para o mundo inteiro neste exato momento pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, D-O-L de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de comentar, mas nós somos assistidos no Canadá, na Noruega, na Suécia, nos Estados Unidos, em toda a Europa, na África, no Líbano, em Perth, na Austrália e, lógico, em toda a América do Sul. Esse nosso programa tem uma repercussão mundial. E assim que assim que termina o programa, chegam os comentários de WhatsApp. Esse nosso programa tem o apoio do Hospital Santa Terezinha, que deu uma repaginada total, tem várias unidades, Hospital Geral, de qualidade, de alta qualidade em Belém hoje, tá? Igual a todos os outros de porte, e da Neurogênesis, que trata todas as doenças de caráter neurológico, neuropediatria, neurocirurgia, neurointervenção, que é o tratamento de doenças do cérebro por cateterismo, sem ter que abrir a cabeça. E, quando necessário, neurocirurgia mesmo. E a nossa convidada de hoje, de novo, como eu falei semana passada, exponencialmente, muito especial. A professora Andréa do Socorro Campos Araújo Souza. Eu sempre falei que ela tem nome de rainha. E, devido à repercussão do programa da semana passada, em que a Andréa veio e não esgotamos o assunto, está todo mundo querendo assistir esse programa, porque é a continuação do da semana passada. A repercussão foi muito grande, já que o entrevistado fui eu, que sou o entrevistador. De novo, a Andréa está aqui conosco para a gente continuar a falar de doenças do coração. André, agora eu te passo o programa todo. O programa é seu. É um prazer. E obrigado de novo, tá? É um prazer estar de volta aqui com você e seus telespectadores. Eu não me canso de dizer que é uma honra, né, estar aqui lhe entrevistando e junto com você e com todo o mundo, literalmente, celebrando 7 anos do programa Hora de Saúde. 7 anos. E para celebrar, né, esse acontecimento, nosso convidado é o dono dos nossos corações, nosso querido doutor Eduardo Costa, nosso cardiologista de plantão. Então, e hoje de antemão eu já te aviso que as perguntas que nós vamos propor hoje para você, elas são fruto de muitos questionamentos que vieram através do WhatsApp, através das redes sociais, as pessoas interessadas e querem saber mais, e a gente trouxe então para fazer essas perguntas para você. E aí, podemos começar? Tomara que eu saiba. Então, vamos começar. Bem, pediram aqui que você comentasse um pouco para nós a questão do uso do atual ou do mais moderno marca-passo, né? Que é um marca-passo artificial que também é usado na questão da insuficiência cardíaca. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Os marca-passos surgiram nos anos 60 e era só para ajudar o coração a bater. Então, simplesmente, o marca-passo não é remédio. Ele é só para fazer... Ele não melhorava nada, era só para fazer o coração bater, acompanhando todos os medicamentos. E aqui no Brasil usava muito por causa de doença de Chagas. No Sul, hoje chegou aqui, todo mundo sabe, mas a doença de Chagas crônica acabava tendo que usar marca-passo. Perdão. Bem, então o marca-passo era colocado no ventrículo direito, numa cavidade, e fazia o coração bater. O grande passo dos marca-passos depois foi torná-los fisiológicos. Vou dar um exemplo. Se a pessoa corre, ele acelera.
como se fosse uma pessoa, um coração normal. Se a pessoa está dormindo, ele desacelera, né? Se a pessoa tem febre, ele acelera. Interessante, muito interessante mesmo. Então, isso já foi um passo enorme, essa história dos anos 80. Nos anos 90, começou com os italianos que descobriram o seguinte: o marca-passo, são 4 cavidades no coração, 2 ventrículos, 2 átrios. Você colocava o marca-passo só no ventrículo direito. Depois passou a ser nos dois, no átrio e no ventrículo, para sincronizar. E os italianos, uma vez, colocaram um eletrodo a mais no ventrículo esquerdo. Depois que eles colocaram isso, eles notaram que a ressincronização, os 2 ventrículos batendo iguais, melhorava a insuficiência cardíaca. Então, foi fantástico. Nos anos 90, o marca-passo passou a ser uma opção a transplante. Maravilha, maravilha. Eduardo, maravilha. Já aproveitando então essa tua fala, é verdade que existe um marca-passo que ele é capaz de detectar uma parada cardíaca, dar um choque e ressuscitar esse paciente? Com certeza. Eu já tive um paciente que ele morreu 7 vezes. Nossa. Tá? Porque o coração dele parou e o marca-passo fez ele voltar. Tá? É interessante essa história. Eu lembro que quando ele ressuscitou a segunda vez, eu disse: olha, tu já ganhaste do Jesus Cristo, que só ressuscitou uma. Ele quase ganha dos gatos, que tem 7 vidas. Tá? E, infelizmente, na última vez, ele estava sozinho. Não poderia ficar só. Era um paciente muito grave. E durante 7 vezes o coração dele parou. Isso já faz tempo, já tem uns 10 anos ou mais. E o marca-passo voltou. Esses marca-passos, a gente chama de CDI, são para quem tem arritmia grave. Então você coloca o marca-passo, tem arritmia grave. Se o coração dele arritmar, geralmente o coração da gente para porque ele sai do ritmo, ocorre uma fibrilação, ele fica, em vez dele bater, ele fica tremendo. E aí fica parado, porque ele não contrai, e aí a gente acaba morrendo. Fibrilação é que causa morte súbita. Esse marca-passo, ele percebe isso, tá? Ele dá um tempinho para a pessoa, digamos assim, desmaiar, que é para ela não sentir, e dá um choque. Tá? Dá um choque e aí o coração volta ao normal, volta a bater. Isso já é uma coisa que não é... Pouca gente sabe disso, mas não é recente. Isso já tem mais de 20 anos. Tá? Para mim, eu achei que fosse novidade. Mas é uma informação que quase poucas pessoas sabem. Já tem mais de 20 anos. Isso eu acho que é do final dos anos 90. Anos 90. Um CDI, chama CDI. É um marca-passo que faz a gente... que ressuscita as pessoas. Isso, em termos de tecnologia, é algo transcendental. Ponta, né? Eduardo, e agora aproveitando que você falou de fibrilação atrial, e a gente tem ouvido assim falar sobre fibrilação atrial com uma certa frequência. Isso é algo novo? Tem tratamento? Né? Porque a gente tem um caso também na família de uma pessoa que está com esse problema no coração e como a gente costuma dizer assim, tá com problema no coração, a gente já fica logo desesperado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa fibrilação. Então, tá. Fibrilação é o termo assim, a cavidade não contrai, tá? Então, a fibrilação ventricular dos ventrículos do coração é igual à morte. Se você não der um choque elétrico, a pessoa vai morrer. Né? Por isso que hoje, onde tem muita gente, tem que ter um desfibrilador elétrico, que é aquele aparelho que dá o choque, tá? Nas igrejas, nos shoppings, no aeroporto, nos colégios. Em hospital, tem hospital que tem um por andar, né? Porque você precisa de um procedimento muito rápido. Nos Estados Unidos, eles queriam que colocasse, a última discussão, um desfibrilador elétrico por quarteirão. Deixar num poste, tipo aquele telefone do guarda-belo, no poste, no programa do Manda-Chuva. Onde tinha o guarda-belo, aquele programa do Manda-Chuva dos anos 50, tinha um guarda por quarteirão.
Então, nos Estados Unidos, tem gente que acha que em cada quarteirão, ao invés de ter aquele telefone do guarda-belo, tinha que ter num poste um desfibrilador que você corresse lá e pegasse, quando necessário. Mas a fibrilação do ventrículo equivale à morte, mas do átrio diminui só a quantidade de sangue que o coração injeta, mas preocupa, porque a fibrilação no átrio, ela provoca... A parede do átrio é igual uma cortina dobrada, tá? Cheia de prega. Então, como o sangue passa devagar no átrio, ele pode formar trombo. Esses trombos podem sair e causar AVC, eles saem do coração e vão para o cérebro. Muita gente não sabia disso, a gente descobriu isso nos anos 90. Tá? E aí o que é que acontece? O tratamento de quem tinha fibrilação atrial, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, tinha que usar anticoagulante. Tem até um monte de anticoagulantes novos para usar na fibrilação atrial. Mas o mais importante é que no início dos anos 2000, se passou a tratar isso por ablação. Você entra com um catéter, descobre lá no átrio esquerdo onde está causando a arritmia e bloqueia com radiofrequência. E mais recentemente, nos últimos 7, 8 anos, criou-se a crioablação. Você coloca um balãozinho lá e coloca nitrogênio líquido, que vai a menos 200 e alguma coisa, que eu não vou lembrar agora, de temperatura, e o frio resolve a situação, porque ele queima as fibras que estão causando arritmia. Isso é outra, André, isso é outra maravilha da evolução, tá? É o marca-passo, as ablações, esse salto nos procedimentos hoje, então praticamente hoje todo mundo trata e cura, porque sai da mesa controlado, sai da mesa sem a arritmia. Eu tenho vários pacientes que fizeram aqui em Belém. Normalmente nós temos 2, 3 médicos que fazem isso regularmente, quase que todo dia, tá? Ai, que bom. E outra coisa importante do marca-passo, o marca-passo, além de resolver a coisa da insuficiência cardíaca e o tratamento da fibrilação atrial, hoje as arritmias você trata por ablação, com cateterismo. A pessoa tem muita arritmia, você dá remédio, não consegue controlar, coloca na mesa de cateterismo, coloca o catéter lá, acha a célula que está criando o problema, bloqueia aquela célula. É fantástico. A evolução. Eu às vezes eu fico enaltecido com essas coisas, porque eu tenho 45 anos de formado, né? Eu ainda sou da época da televisão preto e branco, aliás, da época que não tinha televisão. Então, essa evolução toda, e principalmente dos últimos 10 anos, na área de saúde, é um negócio fantástico. Hoje, eu sempre falo, hoje morre quem quer, tá? Porque se a gente se cuidar, ninguém morre. E quem não obedece, às recomendações eu costumo falar, do isso doutor. Falando agora de fibrilação atrial, agora qual é a outra pergunta que mandaram para você fazer? É assim, no início do ano, sempre ocorre aquela corrida desenfreada para as academias, para perder aquele peso, aqueles quilinhos extras que foi ganho no final do ano. Então, eu queria que você falasse, que foi assim, uma pergunta que muitas pessoas pediram para te fazer, é a questão sobre a morte súbita e a prática de exercícios físicos. Como o nosso primeiro tempo acabou, pessoal, só um instantinho que a gente já vai voltar para explicar tudo isso. Um minutinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa de informação em cardiologia, eu e a professora Andréa. Andréa, você perguntou agora sobre exercício físico e academia, né? Tem um trabalho feito nos Estados Unidos já faz tempo, tem uns mais de 20 anos, que eles avaliaram pessoas que um dia compraram um tênis, compraram um short, uma camiseta, se matricularam na academia e foram fazer exercício sem avaliação. Morreu um bocado de gente, tá? Morreu um bocado de gente, por quê? Não se pode... Eu lembro que deu 0, alguma coisa de percentual, mas eram com milhões de pessoas, então é muita gente, muita gente. Então, que não se vai... Hoje em dia tem duas coisas muito importantes, André. Não se vai para uma cirurgia sem avaliação do cardiologista e não se vai para a academia sem avaliação do cardiologista. Por quê? Muita gente tem doença que a gente nem sabe, tá? Você sabe que no mundo moderno, de vez em quando você descobre vai fazer uma tomografia do fígado e descobre um câncer no rim. Vai fazer uma tomografia da carótide e descobre um aneurisma no cérebro. Coisas que antigamente não tinha como descobrir porque as pessoas não tinham sintomas iniciais. Hoje, os recursos são fantásticos. Eu costumo dizer para os meus alunos que você faz uma necrópsia numa pessoa viva, entre aspas, uma necrópsia numa pessoa viva. Faz uma tomografia que corta a pessoa igual um pão de forma, ou faz uma ressonância, como os falam os mineiros, que corta de assim, de comprido, de lado, de banda, de inclinado, de todas as maneiras para descobrir as doenças. Então, hoje, ainda tem o ultrassom, que te dá uma imagem lá de dentro de tudo. Então, hoje, para ir para a academia, precisa de avaliação. Precisa mesmo, tá? Porque tem gente que tem doença congênita que a gente não sabe. Tem gente que tem miocardiopatia ritmogênica que pode dar morte súbita. Tem gente que tem miocardiopatia hipertrófica que dá morte súbita. É a história da morte súbita. O que é que causa morte súbita? Causa aneurisma no cérebro, quando ninguém sabe que tem. De repente rompe, a pessoa morre subitamente. Mas as principais causas são do coração. Mas ninguém morre de véspera, entre aspas. Sim. Certo? Sempre alguém tem um sintoma e sempre tem que avaliação. Sempre tem que ter uma avaliação. De vez em quando, atleta morre. Por que atleta morre? Porque não fez uma avaliação prévia. É até bom a gente estar comentando aqui, porque isso é um aviso para os cirurgiões que pedem para a gente fazer pré-operatório. Pré-operatório, hoje, no mundo, tem que ter um ecocardiograma e um teste ergométrico, um teste na esteira. É obrigatório. Não é mais o raio-x antigo e o eletrocardiograma com o exame físico. Agora, além do exame físico, um ecocardiograma e um teste na esteira é obrigatório para qualquer cirurgia que a pessoa vai se submeter a uma anestesia de qualquer tipo. Como toda cirurgia tem que ter anestesia, toda cirurgia tem que ter um preparatório desse porte. Então já está respondido também a questão que fizeram a respeito da cirurgia. Uhum. Todo mundo queria saber se era realmente necessário, então a palavra do nosso doutor já foi dada. Eduardo,
Agora, puxando assim um pouquinho para nós, mulheres apaixonadas, nós temos múltiplas atividades e incumbências no nosso dia a dia. Nós somos mulheres, nós somos profissionais, nós somos mães, nós temos assim uma gama de coisas que a gente precisa fazer praticamente ao mesmo tempo. E nosso coração é um coração de natureza, é um coração apaixonado pela vida, apaixonado pelos nossos afazeres e assim por diante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a síndrome do coração partido e o que isso tem a ver com a mulher. Síndrome do coração partido foi ótimo porque esse termo é em português, tá? Os japoneses descobriram que quando as pessoas têm muito estresse, muito desespero de estresse, o coração pode ter um infarto com coronárias normais. Não tem doença, não está nada entupido, mas a tensão é tão grande que as artérias espasmam. Todo mundo sabe, uma plantinha que te bate de Maria, fecha a porta que a tua mãe morreu, que ela fecha, aquilo é um espasmo na planta. A gente pode ter espasmo em artérias coronárias quando o estresse é muito grande. E ela pode fechar por um instante e depois voltar ao normal. Só tem que, enquanto ela fecha por um instante, o coração infarta. E o coração batendo é igual um vaso de planta. Quando ele infarta, ele não consegue bater. E aí ele fica, os japoneses dizem que ele fica igual um vaso de guardar polvo quando eles pescam, tá? Sim. E esse vaso de guardar o polvo na pesca chama Takotsubo. Então o nome da doença é síndrome de Takotsubo, tá? Só tem que aqui no Brasil alguém brilhantemente traduziu para síndrome do coração partido. Ocorre em homem também, tá? Mas é mais frequente em mulheres em excesso de estresse. Eu já tive aqui em Belém 2 casos, tá? 2 casos em mulheres e 1 em homem aqui em Belém. Que eu fiz o cateterismo, as coronárias estavam normais, mas a pessoa tinha um déficit de contração. Isso geralmente é vantagem que geralmente volta ao normal com o tratamento. Então tá? Quer dizer que não é uma questão de romantismo, é uma questão mesmo... É muito estresse, mas tem muito a ver com mulher, com a questão até de paixão, de essas coisas todas que acontecem conosco, com todo mundo, lógico. Eu sempre falo que a principal causa de dor no peito é paixão, né? Depois é paixão com saudade, que é um negócio horrível. E saudade, paixão com saudade com frio, que é quando você está lá no exterior, num país com neve, tem saudade. Chega a doer, literalmente. Dói mesmo, nós sabemos disso. Então, nós sabemos disso, né? Então, o excesso de estresse pode levar a um infarto, por incrível que pareça. Então, isso é super importante, principalmente agora que está entrando nos fatores de risco, mal dormir, solidão, né? Essas coisas todas estão levando a estresse. E o excesso de estresse, o excesso de preocupação, o excesso de paixão, o excesso de tudo, a liberação adrenérgica é tão grande. Ninguém sabia dessa história da síndrome do coração partido até 10 anos atrás. Ninguém sabia disso. Tá? Hoje existe. Então, todo cuidado, principalmente com o coração das mulheres. Tá? Aliás, mulher, depois da menopausa, ela passa a ser super sério o cuidado com o coração delas. Tá? A gente falava antigamente, até a menopausa, a mulher não tem problema de coração porque os hormônios femininos não deixam o colesterol colar na parede da artéria. Então, mulher só tinha risco quando ela usava anticoncepcional anos, 10, 20 anos, junto com cigarro. Era um desespero. Mas mulher, teoricamente, que não usava anticoncepcional anos seguidos e não fumava, só tem risco depois da menopausa. Tem uma frase em medicina assim, se 3 pessoas terem um infarto com menos de 45 anos, são 3 homens. Com mais de 45 anos, é um homem e 2 mulheres. Então, o risco aumenta demais. Então, mulher, eu chamo de superatenção, tá? As minhas pacientes com mais de 45 anos, aquela história, parou de menstruar, não é mais fértil. Todo cuidado.
todo cuidado. Eu acho que a atenção é dobrada em cima das mulheres. Que bom que nós temos um doutor que se preocupa com a gente, né? Com o nosso coração. Com certeza. Eduardo, agora vamos conversar um pouquinho sobre algumas das suas atividades lá no campo de pesquisa da universidade. Então, você tem um trabalho, uma pesquisa, né, chamado Comportamento de Risco de Doença Aterosclerótica Coronária em Amazônidas Ribeirinhos. Essa pesquisa já chegou, assim, a alguma conclusão, alguma coisa que você possa falar para a gente? Algumas. Tu sabes que nós colocamos Cotijuba no mapa, nós colocamos Igarapé-Miri no mapa, né? Abaetetuba no mapa por causa dos quilombolas. André, a gente andou. Essa história é muito grande, mas eu vou tentar resumir bem rapidinho. O pessoal lá na Finlândia tirou o sangue do pessoal da Groenlândia e descobriu que os esquimós não tinham infarto, porque eles só comiam peixe. Só tem que, literalmente, eles já quiseram vender o peixe deles, dizendo que o peixe tinha que ser de água fria, profunda e salgada. Eu repeti esse trabalho em Cotijuba nos anos 90. E o resultado do nosso trabalho foi muito melhor que o resultado da Finlândia. O nosso peixe não é nem de água salgada, nem fria, nem profunda, com a população de Cotijuba. E com esse trabalho, o que é que nós descobrimos? Que o nosso caboclo, o nosso ribeirinho, que come peixe e toma açaí, ele teoricamente não tem infarto. Ele tem derrame por causa de genética, por causa de AVC, por causa de pressão alta. Mas ele praticamente não tem doença coronária. Tá? Então, isso tem muito a ver com a alimentação, com o peixe com açaí, que é peixe cozido com açaí, ele não come frito. E depois entrou a história do açaí. O açaí tem antocianina. O nosso açaí, quando eu falo nosso açaí, é porque é da nossa região, os gregos, os italianos, os portugueses, os espanhóis, eles dizem que eles têm menos doença de coração porque eles tomam vinho tinto todo dia. O corante da uva é o mesmo corante do açaí, com uma diferença. 1 litro de açaí, quando a gente fala açaí tem que falar fino, médio e grosso. 1 litro de açaí médio tem 33 vezes mais antioxidante que 1 litro de vinho tinto francês de Bordeaux. Uau! É uma coisa assim absurda. Então, como o açaí é um super antioxidante, quem toma açaí todo dia, o colesterol, para formar a placa, ele tem que oxidar. Então, você protege bem aí, né? Em Igarapé-Miri, que nós cruzamos as pessoas que tomam açaí com quem não toma açaí, o resultado foi fantástico. Primeiro porque os tomadores de açaí têm o HDL alto. E não existe remédio no mundo para subir HDL ainda. Todo mundo está pesquisando, mas não existe. E o LDL, que é o mal, normal. Então, nós checamos isso em várias populações. A mesma coisa dos quilombolas lá das ilhas de Abaetetuba. Então, Eduardo, e trazendo para Belém, como é que está o coração de Belém? Aí é outra história. A gente está num outro projeto. Porque nós pegamos, André, nós pegamos todo mundo para participar do projeto de pesquisa nos interiores. Na véspera da gente colher sangue, fazer eletro e examinar todo mundo, eles têm que assistir uma palestra. Tá? Uma palestra que nós fizemos que não tem texto, é só figura, é para analfabeto entender. E aí a gente ensina como não ter nenhum infarto e nem ter um derrame, que é a coisa que são as doenças que matam metade da humanidade. Então, depois que nós fizemos isso nos interiores, alguns prefeitos disseram para a gente que nós diminuímos na cidade quase que metade do uso da ambulância. Todo município pequeno tem uma ambulância para trazer em Belém infarto, derrame e grávida complicada. Grávida complicada é uma coisa rara, infarto e derrame. Nós conseguimos, só informando a população, diminuir isso aí. E aí, o que é que nós fizemos? Antes da pandemia, o projeto está voltando agora porque parou na pandemia. Antes da pandemia, nós íamos de bairro em bairro, tá? Principalmente os Jurunas, na escola de samba lá, a escola, no Marizal, lá na escola de samba, naquele da polícia, aquele batalhão de polícia da cremação,
tá? Lá na universidade, lá no Guamá. Então, nós fomos de bairro em bairro, porque o que é importante da história é a informação. Então, o projeto Coração de Belém vai bairro por bairro, está voltando agora, nós vamos voltar agora em março, por causa da pandemia. Faltou falar na Pedreira, tá? Lá no lado da Igreja Católica da Pedreira tem um barracão grande lá, nós fizemos lá também. Então, o que a gente leva para a população é a informação, que é a coisa mais importante, né? Você chega com a informação e pronto. O nosso tempo acabou de novo. Pessoal, essa conversa vai continuar com a Andréia no outro dia, porque acabou o tempo de novo. André, quem dedica o programa é você e a gente volta, com certeza, tá? Porque está muito bom para a população essas informações que nós estamos dando aqui. Verdade, que bom. Bem, eu dedico a Deus em primeiro lugar, né? Sempre, aos meus familiares, aos meus amigos, a Aurora, a Raquel e o Benjamin, que são os donos do meu coração, meus netos queridos, e a todos os enfermeiros, alunos e ex-alunos, aos técnicos de enfermagem que com maestria têm cuidado dos nossos corações aqui pelo Brasil afora. Muito obrigada. Com certeza. A Andréia dedicou a todos os enfermeiros que ela é professora de histologia do curso de enfermagem da UFPA e os técnicos de enfermagem. É minha referência e me ajuda em um monte de pesquisas que vocês... A gente nem começou a falar, mas a gente comenta nos próximos programas. Turma, um feliz carnaval, já que hoje é domingo de carnaval, e a Andréia volta, com certeza a gente vai reprogramar para continuar essa conversa de informação, certo? Que eu chamo de ensinar como não morrer do coração e como não morrer de derrame. Uma semana iluminada para todos. Um bom carnaval. Não vão beber tanto, tá? Abraço. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.